Ai, que lindo isso! Aproveita e me fala assim, como que é você ser a neta da primeira mulher palhaço do Brasil? Tenho Co- é uma pergunta três em um, tá? Eu vou, aí, se você quiser, eu repito as partes depois. que E segurar. como a família lidava com essa questão de gênero, por ela ser uma mulher? E por que que ela não podia ser palhaça? Então, porque a minha avó, ela foi palhaça em 1940. Em 1940, não existia a figura do palhaço mulher, da palhaça, não existia. A figura do palhaço a ideia era masculina, né? Até então era um palhaço masculino. Então, quando ela, porque na verdade ela também passou por um momento muito difícil para decidir ser palhaço, né? Na verdade, o palhaço do circo na época era o irmão dela, era o tio Toninho. Ele era o palhaço gostoso, super bonitão. É, Só que, só que ele teve um problema de saúde muito sério e teve que cortar as duas pernas. Foi. E aí, precisavam de um substituto para o palhaço. E aí minha avó, que era caricata, que já era caricata, que trabalhava, né, no circo-teatro, porque a época da minha avó é a época do circo-teatro. E aí ela já fazia caricata, ela fazia personagem cômica, e aí ela se ofereceu pro meu bisavô, né, porque meu bisavô era o dono do circo. E aí ela tinha que ela tinha que provar pro dono do circo, que era o pai dela, que ela podia ser o palhaço. E então, ela se vestiu assim, ela contava que ela soltou o cabelo crespo bem armado, sim, e colocou uma cartolinha bem pequenininha na cabeça, e aí começou a fazer graça para ele 1, 2, 3 vezes, até que ele começou a rir. Ele era serião, hein? Ele era serião. Mas aí ele começou a rir, e aí ele confiou que ela poderia ser o palhaço, né? Mas era um palhaço masculino, não existia essa ideia da palhaça, né? Então, não tem essa coisa de como que eles lidavam, porque a ideia do palhaço da figura do palhaço era uma figura masculina, né? Naquela época, né? Naquela época. Até, né, que eu venho estudando assim, parece que a palhaçaria feminina no Brasil, ela começa no final dos anos 80, quando surgem as escolas de circo, né, no Brasil, né? Então, 40 anos antes, minha avózinha estava lá. a sua avó foi revolucionária. Tenho tanto orgulho dela. Muito orgulhoso isso. Olha, Olivia Mara escreveu: Oiê, que prazer assistir essa live. Estou pesquisando a birota. Você está me pesquisando como? Você já está sendo inscrita e pesquisada, mulher. Ó, gratidão por partilhar sua caminhada e sua palhaça. Tá vendo? O Sandro, que lindeza. Não me canso de acompanhar essa história de vida, de mundo. Você expande meu mundo. Ai, fez tchubaba. Sandro, você fez tchubaba em mim. Sandro, você tá louco, não pode fazer tchubaba virtual na pessoa. Olha só o que a Juliana falou, ó. A birota fala do coração e toca meu coração. Sempre. Como que é isso de ser a neta da primeira mulher palhaço do Brasil? Ai, eu tenho muito orgulho, Úrsula. Tenho muito orgulho, assim. E sabe que eu fui descobrindo depois, né? Conforme a coisa toda foi fundo, assim, né? Eu não nasci sabendo que minha avó era a primeira mulher palhaça do Brasil, né? Conforme eu fui estudando a história da minha família, é que eu fui descobrindo, assim. E teve um trabalho anterior que eu fiz, que era um documentário que eu dirigi com 2 amigos, que era a Priscila Giacomo e o Eduardo Rascov, que era um documentário que chama Circo para Aqui, que tá no YouTubers também. Ó, gente. YouTubers, E foi um documentário que a gente fez quando eu estava no comecinho da minha caminhada, assim, conhecendo a birota oficialmente, né? E era um trabalho sobre artistas de circo que moram ali no bairro do Limão, no Singapura. Sim. E a gente conheceu vários artistas, né? O Dover Tangará, que era um grande trapezista. E aí, quando a gente foi levantando a história deles, eu fui vendo a importância de registrar a memória do circo brasileiro, né? Que a gente é tão carente desses registros, né? Desses registros audiovisuais, né? Da memória do circo brasileiro, né? E aí eu fui vendo como era importante eu registrar a história da minha avó. E aí, nesse caminho, eu ia perguntando se as pessoas conheciam a minha avó, conheciam o meu bisavô. E aí falavam assim, que meu bisavô... o João Alves! O Circo Guarani! E eu falava, nossa, mas eu não sabia mais nada, assim, era só isso que falavam. E aí eu Uau! sabia que era uau!
E aí, durante esse projeto, né, quando a gente começou a exibir nas universidades, nos lugares, a minha mãe começou a acompanhar as exibições. E aí minha mãe começou a levar foto do chamego. E aí minha mãe viu Mãe Daisy. A minha mãe ia com a foto dela e mostrava para as pessoas e falava, essa é a minha mãe é o palhaço chamego, ela fazia o palhaço em 1940. E aí tinha muito pesquisador de circo na época, muito historiador, e aí o pessoal falou assim, como assim palhaço de circo, mulher palhaço em 1940? E aí eu fui descobrindo a história da minha avó e que tinha essa importância, né? Essa história dela de quando ela começa, até então ninguém sabe, né? Mas a partir da história dela, imagina quantas chamegos também não existiram, né? Eu fico muito orgulhosa demais, assim, de fazer parte dessa família, né? De ser neta da minha avó. Eu tava no começo, assim, com um nervinho, assim, de fazer o documentário, porque eu falei, será que é vaidade de neta querer contar a história da avó? Aí eu pensei, Aí eu falei, mas nossa, tem outras importâncias também. É importante porque, né, ela é uma mulher, né, palhaça, uma pioneira, né, do circo, onde pouco, né, tem registro, né, existe pouco registro, né, do audiovisual, da memória, e uma mulher negra, né? E aí, quantas histórias das personalidades negras a gente conhece, da história do nosso país, né? Quantas histórias a gente sabe? Pouquíssimas, né? A gente sabe pouquíssimas e são inúmeras. E por tudo isso, eu vi como era importante documentar a história da minha avó, que eu amo. Ai, que lindo!